Olá, boa tarde. Está em curso uma petição para que seja instituído o Dia Nacional para o Desenvolvimento Global. O que se pretende e porque é que a Fundação Fé e Cooperação se associou a este desafio é o que vamos conversar com Patrícia Fonseca, desta Fundação. Está connosco também a Rita Liotte, diretora executiva da Plataforma Portuguesa das ONGs. Antes, porém, olhamos os temas da atualidade religiosa. O Papa Francisco encontrou-se esta quarta-feira com uma delegação portuguesa que lhe foi entregar a obra Portugal Católico, a beleza na diversidade. É um exemplar único da obra Portugal Católico, a beleza na diversidade. Uma delegação portuguesa foi a Roma para entregar pessoalmente ao Papa o que aconteceu esta quarta-feira após o encontro semanal com os peregrinos presentes na Praça de São Pedro. O Papa recebeu uma obra valorizando o espírito empreendedor dos portugueses, também na afirmação das raízes cristãs do país. Chegou mesmo a expressar isso em relação a nós, Igreja em Portugal, Siete Bravi, porque sentiu esse acolhimento e esta fé genuína, autêntica e que nos toca a nós também como responsabilidade cuidar, acompanhar e educar para a esperança, como ele hoje nos convidou neste tom tão dialogal, não tão próximo. Fiquei profundamente impressionado e emocionado com a forma como ele se dirige às pessoas. Além da mensagem, que são sempre bonitas e vale a pena refletir, mas a forma como ele fala, a humildade, o contacto humano, a verdadeira. Me diga-lhe uma coisa, foi um momento único, eu não vou esquecer. O encontro do Papa com uma representação dos mecenas coordenadores e alguns autores desta obra aconteceu após Francisco ter saudado o projeto editorial português durante a audiência geral. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i fedeli brasiliani e il gruppo di benefattori storici e editori dell'opera letteraria Portugal Cattolico. E li incoraggio a cercare sempre lo sguardo della Madonna che conforta quanti sono nella prova e tiene aperto l'orizzonte della speranza. Nell'affidare voi e le vostre famiglie alla sua protezione, invoco su tutti la benedizione di Dio. Após a edição exclusiva deste exemplar para o Papa Francisco, a obra vai chegar aos leitores a partir de novembro. – 800 páginas sobre o catolicismo em Portugal, uma obra que prova o dinamismo da Igreja Católica e que se integra num projeto mais vasto sobre as tradições religiosas no nosso país. Uma obra de interesse nacional, distante da apologia e integradora de diferentes formas de viver o catolicismo em Portugal. Assim se pode caracterizar uma obra escrita por 190 autores que apresenta os dinamismos da Igreja Católica em 204 artigos, ao longo de 800 páginas. O projeto mereceu o envolvimento de académicos, jornalistas e contou com o mecenato de empresários portugueses que manifestam o interesse pela história do catolicismo em Portugal. Tudo quanto diz respeito à evolução da Igreja me interessa profundamente e sendo um projeto tão bonito, eu não podia de maneira nenhuma negar-me a apoiar. Aliás, apoiamos sempre projetos que tenham interesse nacional e tenho muita pena que não haja mais projetos que possam envolver a sociedade e as suas instituições. Nesta obra estão envolvidos católicos e não católicos e conta também com o apoio da Conferência Episcopal Portuguesa. Portugal Católico não é para fazer uma apologia do catolicismo em Portugal, mas apresentar sem medo e com qualidade o que é o Evangelho vivido no território português. E esta diversidade nesta obra, a meu ver, traduz também este bem comum a construir em comum com a colaboração de todos e cada um que foram chamados a participar direta ou indiretamente na construção deste Portugal Católico, que é muito mais do que está ali plasmado, mas ali já traduz com beleza, com arte e com alma aquilo que é a essência da fé e da Igreja presente em Portugal.
É um catolicismo, como a palavra diz, naturalmente na sua diversidade, e nisso há toda uma beleza, é por isso que o subtítulo parece muito interessante, porque é a beleza na diversidade deste mundo onde nós estamos na sociedade. Portanto, é uma obra de referência e contou naturalmente com o apoio da Conferência Episcopal Portuguesa, também sei pela Conferência do Instituto Religioso de Portugal, e estamos naturalmente à espera que toda esta obra de muitos autores e bem coordenada venha a lume para nós saborearmos toda esta beleza, esta diversidade que está presente. A obra foi apresentada no Instituto de Santo António dos Portugueses, em Roma, nas vésperas de ser entregue ao Papa Francisco, sublinhando o dinamismo crente católico em Portugal. Não é uma prova de vida da Igreja Católica em Portugal, é uma prova de intensa vitalidade. Uma prova realista, porém, não eufórica, nem apologética, uma visão realista das várias movimentações, das várias presenças e ausências que a comunidade católica tem na sociedade portuguesa, nos seus diversos espaços e nas suas diversas formas de existência. Aqueles que olham para a Igreja e que a sentem e que a vivem, e também os que olham de fora, olham de maneira diversa. Realmente estes são diversos olhares naquilo que é a Igreja hoje em Portugal. E a diversidade dos olhares permite-nos dar uma visão complexa, mas também multicolor, daquilo que é o catolicismo nas suas diferentes expressões, proporcionando-nos uma visão de conjunto absolutamente inédita e extraordinária. Uma visão de conjunto que se revela indispensável para pensar e para projetar o futuro. E aí pode estar outro contributo desta obra. Eu acho que é fundamental nós vermos o estado da questão para refletirmos sobre a realidade. E eu acho que esta obra é um retrato variado das várias vertentes da presença da Igreja na sociedade e que por isso pode ser uma boa base para se pensar o futuro. Portugal Católico é a primeira obra do projeto Portugal Religioso e Espiritual, que vai incluir as diferentes tradições religiosas na história e na atualidade. Editada pelo Círculo de Leitores, estará disponível ao público a partir de novembro. Amam a vida porque são filhos. Receberam a terra como herança, casa comum. Com ela respiram, cuidam dela e do que nela habita. São homens e mulheres de rostos, línguas, traços e expressões diferentes. A diversidade é para eles um lugar de comunhão universal. Ao longo da história, percorreram caminhos, passaram vales, desertos e montes. Reconhecem os erros e as incoerências. Fazem a experiência da dúvida, da esperança e da libertação. Acreditam na força do perdão, da reconciliação. Dizem caminhar para a eternidade, mas não ficam parados à espera do amanhã. Portugal Católico. Um livro aberto a todos.
O hino à esperança do Papa Francisco é um dos textos que vai marcar o seu pontificado. Fique desse lado para o conhecer. Desta vez, é verdade, se encontrou nas redes sociais um longo texto em que o Papa se parece dirigir a si, por tu, com vários conselhos sobre a vida. Aconteceu mesmo. Foi esta quarta-feira, na audiência geral, em que Francisco apresentou um verdadeiro hino à esperança, convidando ao respeito pela história de cada pessoa e a capacidade de acreditar, mesmo perante as dificuldades. Nunca pienses que has luchado en vano, que al final de la vida nos espera un naufragio. Dios no nos engaña. Llevará a plenitud, como una eterna primavera, la esperanza que ha puesto en nuestro corazón. No te quedes paralizado. Levántate, camina, confía, sueña. Sé constructor de paz y no de odio o división. Ama a tu prójimo. Respeta el camino de cada uno. Sé compasivo y justo. Sueña con un mundo nuevo. O Papa rezou depois no Vaticano pelas vítimas do terremoto que assolou o México esta terça-feira. Ayer un terrible terremoto ha asolado México. Vi que hay muchos mexicanos hoy entre ustedes. Causó numerosas víctimas y daños materiales. En este momento de dolor, quiero manifestar mi cercanía y oración a toda la querida población mexicana. Elevemos todos juntos nuestra plegaria a Dios para que acoja en su seno a los que han perdido la vida, conforte a los heridos, sus familiares y a todos los damnificados. O Papa Francisco rezou por todos os que estão envolvidos nas operações de resgate e dirigiu essa oração a Nossa Senhora de Guadalupe para que esteja junto da população mexicana. Estes são temas que podem encontrar em agência.eclésia.pt, é o portal informativo da Igreja Católica. Agora, a petição que solicita a criação de um Dia Nacional para o Desenvolvimento Global. Boa tarde, obrigado por estar entre nós. Começava por si, Patrícia, o que é que se pretende com esta petição desde já e com o objetivo que ela tem, que é a criação de um dia que se centre realmente nesta questão do desenvolvimento global? Sim. Então, esta iniciativa é uma iniciativa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, e do Instituto Marquês de Valflor, duas organizações portuguesas, com o apoio da Plataforma Portuguesa das ONGs, e aquilo que nós pretendemos é instituir em Portugal o Dia Nacional para o Desenvolvimento Global. E porquê que é importante para nós ter este dia, instituir este dia em Portugal? Porque há 2 anos, mais ou menos, em 2015, as nações do mundo assumiram o compromisso de até 2030 acabar com a pobreza no mundo. E esse compromisso é um compromisso para todos os países e que envolve todos os países do mundo. Portanto, não é só para os países em desenvolvimento, os ditos países industrializados e desenvolvidos também têm questões internas a trabalhar. E, portanto, é um desenvolvimento global, é um desenvolvimento para todos e, como diz o mote das Nações Unidas, é um desenvolvimento para todos sem deixar ninguém para trás. Isto é realmente muito importante porque vivemos questões internas na Europa e tendemos a olhar só para aquilo que são os nossos problemas internos e o que esta agenda nos pede é que olhemos para o mundo de uma forma global e que cuidemos uns dos outros. Que nós saibamos cuidar dos países com maiores fragilidades numa ou noutra área e que outros países cuidem de nós também. E, portanto, achamos que é realmente importante trazer este assunto para a agenda pública em Portugal e também para a agenda política. E aquilo que pretendemos com esta petição é dirigir-nos ao Sr. Presidente da Assembleia da República
pedindo a instituição do Dia Nacional para o Desenvolvimento Global. O dia em que podemos refletir, é um dia na agenda em que podemos refletir mesmo não existindo este dia, mas trazendo este dia para a agenda, há quase que a obrigatoriedade de refletirmos sobre estas questões e de irmos pensando de que forma é que cada um de nós pode contribuir para este desenvolvimento global sustentável. Rita Liotte, a plataforma das ONGs não é promotora, mas é parceira nesta iniciativa e, desde logo, as organizações não governamentais para o desenvolvimento estão na primeira linha e têm esta sensibilidade particularmente apurada das assimetrias que vão marcando o nosso mundo, até pelas ações no terreno, os projetos que vão desenvolvendo em zonas mais fragilizadas socialmente e economicamente, e daí a urgência à escala nacional, para já, mas também haver uma consciência global da necessidade de um desenvolvimento igual para todos. Exatamente, como a Patrícia referia, portanto, no fundo, com a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a questão do desenvolvimento tornou-se, se é que já não era, mas tornou-se, tem uma dimensão atualmente global. Portanto, importa a todos e a todas, e temos todos e todas que estar envolvidos e somos responsáveis por cumprir aquilo que depois corresponde às metas que cada país também definir internamente. As ONGD, neste campo, são um dos atores privilegiados, não é? A sociedade civil tem um papel fundamental a desempenhar, essencialmente em duas vertentes, se quisermos, uma relacionada com toda a dimensão de sensibilização, informação e educação do público em geral, para o qual o Dia Nacional do Desenvolvimento Global contribuiria, como referiu Patrícia, em muito, não é? Marcando um dia para refletirmos, para assinalarmos e celebrarmos esta questão e todos pensarmos como podemos contribuir, e por outro lado também no seu papel de implementadores e executoras, as ONGD de executoras nos países em desenvolvimento, todo programas que têm, não é, em termos das prioridades que foram definidas por esses países e seus parceiros locais. Portanto, uma dimensão nacional, uma dimensão internacional, se quisermos, e depois a dimensão política que não podemos esquecer. Portanto, a plataforma tem insistido muito para que a questão do desenvolvimento seja colocada na agenda política de forma consistente e contínua e que não dependa de cada governo e das prioridades que cada governo estabelecer, e este dia poderá ajudar também neste papel, assinalar a importância desta questão. Quando falamos de desenvolvimento global, estamos a falar de uma situação básica de respeito por direitos humanos também. Exatamente. Portanto, no fundo, aqui os direitos humanos surgem como o nosso enfoque prioritário, não é? A nossa lente que permite a ação das ONGD, tanto no terreno como depois a nível da sociedade civil nacional. Também é preciso ter em conta a questão dos direitos humanos para o desenvolvimento, nas suas vertentes social, económica e ambiental, não é? Portanto, termos sempre em atenção. A Patrícia Fonseca, agora olhando um bocadinho o envolvimento da Fundação Fé e Cooperação, as pessoas estão hoje disponíveis para olhar estas realidades, têm a noção do que significa realmente o lutar pelo desenvolvimento global, no sentido em que aderir a uma causa destas implica mudar os meus comportamentos. Exatamente. Este tem sido o grande trabalho da Fundação aqui em Portugal, é precisamente sensibilizar para a alteração de comportamentos, para a alteração de estilos de vida, porque nós sabemos que os estilos de vida na Europa contribuem muito para a degradação ambiental do planeta. E, portanto, este tem sido, entre outras coisas, mas este é um caso concreto. E este tem sido o nosso papel, o nosso grande papel em Portugal, é sensibilizar os públicos com quem trabalhamos, as pessoas com quem trabalhamos, para a alteração de comportamentos. E às vezes são coisas muito simples. Todos temos telemóvel e, em vez de trocarmos o telemóvel apenas porque veio de uma nova geração, se o nosso ainda está em bom estado, então vamos preservá-lo até ao fim da linha. E esta opção de consumo ou de não consumo tem implicações no ambiente. Isso é uma coisa simples que qualquer pessoa pode fazer. Portanto, o nosso papel tem sido muito esse, de trabalhar com as pessoas com quem estamos e com os públicos
sobretudo também nas escolas, na sensibilização, estas questões para a alteração dos estilos de vida sustentável. E, portanto, procuramos que as pessoas fiquem mais conscientes daquilo que pode ser o seu papel. E com esta petição queremos muito consciencializar para esta importância de que vivemos nesta casa que é de todos e onde todos têm lugar e onde todos podem ter lugar, assim cada um de nós age em conformidade para isso. E por isso esta petição vem nesse sentido e todos somos chamados, precisamos de muitas assinaturas para que levarmos esta petição à Assembleia da República, precisamos de pelo menos 4.000 e, portanto, só este contributo também já é um contributo para a causa. E, portanto, apelo aqui a todas as pessoas que possam assinar esta petição. É uma petição online que está em coerência.pt, no site www.coerência.pt. Qualquer pessoa pode assinar, tem que deixar os seus dados pessoais. Muitas vezes somos resistentes a deixar o número Claro. de identidade, mas é obrigatório. Portanto, Claro. faço este apelo que quem se identifique com esta causa, que assine esta petição. Rita, enquanto a petição não chega ou não é instituída, não é, no calendário, isso não impede nada que as pessoas adotem uma atitude responsável, não é, e coerente também com os propósitos do que se pretende com o trabalhar para este desenvolvimento global. Exato, claro. Portanto, aqui as pessoas têm, como cidadãos e cidadãs ativos e conscientes, preocupados, têm um papel muito importante a desempenhar e é importante que o façam, um bocadinho como a Patrícia dizia, analisando também quais são os seus consumos, qual é a sua postura perante as grandes questões, nomeadamente a questão ambiental, etc. Portanto, a nossa relação com os outros também tem influência, obviamente, e tentem adotar posturas e comportamentos mais responsáveis, tendo em conta a questão do desenvolvimento e a sua implicação para todos, não é, no fundo. Muito bem, a Rita Leote, Patrícia Fonseca, muito obrigado por terem estado aqui no programa Eclésia e continuamos a acompanhar o decorrer desta petição. Obrigado pela vossa presença. Petição pública que pretende também favorecer uma consciência crítica em torno do desenvolvimento. Nós, pela nossa parte, ficamos por aqui, mas antes recordo também que mais logo ainda pode acompanhar o programa Eclésia na sua edição rádio, pelas 22h45 na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.